Ok, então vamos nós. Vou começar logo de uma forma prática, utilizando um dos projetos, tá? Depois a gente volta para esses aqui. Vou utilizar um dos que eu acho mais descritivo, fácil de entender o que é o conceito de orientação a objeto, que vai ser o carro. Tudo bem? Depois a gente volta para os outros. Vamos ver o que é que o projeto do carro pede que nós façamos. Essa atividade se propõe a implementar um carro que pode andar pela cidade. Ele deve poder embarcar e desembarcar pessoas, colocar gasolina e andar. Aí a gente vai para nossa, vocês escutaram em FUP, né? Abstração. O que é que da realidade eu preciso observar para que isso daqui funcione? Claro que a gente não vai fazer um carro de verdade. Mas assim, o que do carro, quais funcionalidades do carro, quais comportamentos do carro ele espera que eu faça? Então vamos ver aqui o que seriam as funcionalidades ou os requisitos. Quando o nosso carro inicia, ele inicia de tanque vazio, sem ninguém dentro e com 0 de quilometragem. Para simplificar, o nosso carro esportivo suporta até 2 pessoas e o tanque do nosso carro suporta até 10 litros. Okay? Então a gente tem que nosso carro vai poder ter gente, até 2 pessoas, vai ter um tanque de gasolina que suporta até 10 litros e começa vazio. Ok. Então, embarca no nosso carro uma pessoa por vez, desembarca uma pessoa por vez. Não pode embarcar mais do que 2 pessoas, porque no nosso carro só cabem 2. E não pode desembarcar se não tiver ninguém dentro do carro. Ok? Abastecer. Abastece o tanque passando a quantidade de litros de combustível. Caso tente abastecer acima do limite, acima dos 10 que o nosso tanque suporta, descarta o que passou. Andar. Caso haja menos de uma pessoa no carro, caso haja pelo menos uma pessoa no carro e combustível suficiente, ele vai gastar o combustível e aumentar a quilometragem. O nosso carro tem desempenho fixo de 10 km por litro. Caso não exista combustível suficiente para completar a viagem inteira, o carro deve avisar, que carro legal, por favor, não dá para chegar em casa, abasteça no caminho. O carro deve avisar e não inicializar a viagem. Muitas instruções. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, ou pelo menos pensar, ou pelo menos precisam, é óbvio, é entender como é que o usuário vai utilizar esse sistema. Na verdade, isso é a especialidade de vocês. A especialidade de vocês é interagir com o usuário. Então, antes de entender o que é que o sistema deve fazer, você precisa entender o que é que o usuário espera que o sistema faça. Isso é o mais importante. E como o usuário vai interagir com esse sistema. Então, o objetivo dessas atividades, pelo menos na primeira parte delas, é fazer com que a interação com o usuário seja o mais simples possível no mundo, para que o nosso foco seja implementar a parte de trás, o comportamento do carro. Então, a gente vai esquecer tudo isso de, por favor, coloca a chave, por favor, você quer andar, você quer entrar. A nossa interação vai se resumir ao mínimo possível de interação. Então, ele diz o que é que ele quer fazer, a gente diz o que é que ele pode fazer e ele faz. Então, vamos ver como seria o comportamento. Ó, tá um pouquinho ruim de ver, vamos ver se eu consigo aumentar. A gente vai interagir com o nosso amigo carrinho através de comandos, porque é a forma mais simples do mundo de se interagir. Então, ó, eu vou começar com 3 comandos aqui. Comando in, que serve para quê? Vocês conseguem ler com esse contraste? Vocês estão no carro. O comando out e o comando show, de mostrar, que mostra o estado do carro. Então, ó, eu começo mostrando o carro. O carro inicia como? Sem gasolina, sem quilometragem e sem passageiros. Se eu disser que eu quero que entre uma pessoa, a pessoa entra, entre outra pessoa, a pessoa entra. Se eu mandar mostrar, ele vai dizer o quê? Agora tem 2 passageiros.
Se eu mandar entrar outra pessoa, aí ele tem que avisar. Ei, não cabe, já tem gente demais dentro do carro. Tudo bem? Então, se eu mandar mostrar o carro, não posso mostrar 3, porque no meu carro só cabem 2. Se eu mandar sair uma pessoa, sai uma pessoa. Mandei sair outra, sai outra. Mandei sair outra, não tem ninguém no carro. Como é que vai sair outra pessoa? Então, quando eu mandar mostrar, o que é que vai ter? 0 pessoas de novo, 0 de gasolina e 0 de quilometragem. Então, a gente começa com o conceito de orientação a objeto, que é atrelar dados e comportamentos. Quando a gente fazia, você pode fazer um código desse em Python. Você vai criar lá as 3 variáveis. Quais seriam as variáveis que a gente precisaria? Quantidade de passageiros, então, quantidade de gasolina e quilometragem. E aí você vai ter que fazer um laço lá para verificar o que é que a pessoa quer. E aí você vai ter, se a pessoa quer sair e a quantidade de pessoas é 0, então tem que avisar que não vai sair. E aí nós poderíamos criar funções para cada uma dessas coisas, mas os nossos dados e os nossos comportamentos estariam separados. Na orientação a objeto, um dos primeiros objetivos é identificar as entidades. E as entidades executam comportamentos. Por exemplo, se a minha entidade é um bonequinho, um personagem, tá certo? No nosso joguinho, a gente, numa programação estruturada, que é a que a gente vê em Python, você teria uma função andar, e a sua função andar receberia o personagem. Não é assim? As funções não recebem parâmetros? Sua função andar receberia o personagem. E o personagem andaria, porque a função o faz andar. Numa programação orientada a objeto, nós temos objetos. E os objetos têm responsabilidades e executam ações. Então, ao invés de andar, receber o personagem, eu olho para o personagem e digo, personagem, ande. E aí ele anda. Porque o comportamento de andar é um comportamento dele. Eu não posso dizer para um passarinho cavar um buraco no chão. Quem faz isso é a minhoca. E nem eu posso mandar a minhoca voar. Cada entidade, ela vai ter os comportamentos que são adequados a ela e os atributos que os descrevem. Quais são os atributos que descrevem o nosso carro, que no nosso caso aqui é a nossa entidade que a gente está olhando? Passageiros, gasolina e quilometragem. As únicas coisas que o estado, o como ele está, não o que é que ele faz atualmente, ok? Quem define o estado do carro? 3 variáveis. Só preciso de 3 variáveis para definir como o meu carro está. 2 carros que têm as mesmas variáveis é como se fossem 2 carros iguais. Eles têm o mesmo estado. Qual é o comportamento? O que é que o meu carro faz? Entrar, né, botar alguém para dentro, botar alguém para fora, né? É estranho imaginar que o carro está botando alguém para dentro. A gente podia imaginar uma garrinha assim, pega a pessoa e ups, bota. Alt seria o botãozinho que o carro ejeta a pessoa. Tufs, o carro está ejetando e colocando as pessoas para dentro. Faz mais sentido as pessoas entrarem porque querem, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, a gente poderia imaginar que isso daqui são as variáveis que definem o estado. A gente nem está olhando para o carro, a gente está olhando para o comportamento e para o estado dele. Entrar, sair e mostrar seriam os comportamentos que ele possui. Estão entendendo como é que eu vou interagir com o meu carro? Então, o estado dele pode significar qualquer carro, mas o que ele faz é específico. Por exemplo, ele só cabe 2 pessoas, só bota Exato. Aí as variáveis que definem o estado dele, em orientação a objeto, nós chamamos de atributos. E os comportamentos dele, né, aquilo que ele faz, a gente não chama de função, a gente chama de método. Então, uma função de um objeto, de uma entidade, a gente chama de método, os métodos da entidade, aquilo que ele faz, aquilo que é responsabilidade dele, a atribuição dele. E as variáveis que definem o estado em que ele está, quem ele é, nós chamamos de atributos. Então a gente passa de variáveis e funções para atributos e métodos. Atributos e métodos. Então o que são os atributos? São as variáveis que definem o estado daquela entidade. E o que são os métodos?
São as funções, as coisas que ele faz. As coisas que ele faz. Então, vamos ver o que é que o nosso carro faz mais. Abastecer. Eu posso colocar gasolina no meu carro. Abastecer. Se eu pedir para mostrar, ele vai mostrar que... Ué, por que eu botei 25 de gasolina e só tem 10? Porque só cabe 10. Os requisitos do meu sistema tem que a minha gasolina só cabe 10. As outras 15 foi para o bolso de alguém. Se eu mandar dirigir, por que meu carro não andou? Porque não tem ninguém no carro. Então a gente está vendo uma relação entre os atributos, os comportamentos. Os comportamentos, eles acontecem de acordo com os atributos que definem o estado do meu carro. Todas essas coisas, elas estão interligadas. Eu só posso dirigir se tiver alguém. Se não tiver ninguém, meu carro não dirige. Ok? Então vamos lá. Vou pedir para entrar uma pessoa. Pronto, agora tem uma pessoa no carro. Você pode imaginar que tem alguém digitando assim. Vocês já usaram o terminal do Linux alguma vez? Já usaram, né? Então, você dá comandos e de acordo com os comandos ele vai respondendo. Então a pessoa vai lá e digita entrar. Pronto, entrou uma pessoa. Dirigir 10. Tem gasolina suficiente para dirigir? Tem, porque ele faz 10 km por litro. Então, na hora que eu dirigi 10, tinha um passageiro. A quantidade de gasolina baixou, foi para 9. E a quilometragem do meu carro foi para 10, porque eu dirigi 10 km. Okay. Se eu mandar dirigir 70, ele vai aceitar? Sim, porque ele faz 10 km com 1 litro. Então, para dirigir 70, ele precisa de quantos litros? 7 litros. Ele tem 7 litros, pelo menos? Tem. Gastou 7 litros. Quanto é a menor quilometragem? 80. Então, esse meu carro, ele tem um estado que é persistente. Ele vai executando ações e conforme ele vai fazendo aquilo que ele tem que fazer, o estado dele vai mudando. Se eu tentar dirigir mais 50 km, ele vai dizer, 50 km precisaria que eu tivesse quanto de gasolina? 5 de gasolina. Tem um 5 de gasolina? Não. Então, ele tem que dizer gasolina suficiente. Okay? Então, a gente cria a entidade carro, define os atributos que ela tem, define os comportamentos que ela possui e a gente vai precisar fazer a parte que vai interagir com o usuário e solicitar os comportamentos. Criamos o carro, definimos os atributos do carro, os comportamentos do carro, pronto, back-end. Aí depois a gente vai para a parte que interage com o usuário. O usuário vai ficar perguntando, o que você quer fazer no carro? Aí a pessoa diz assim, entrar. Aí, legal, entrar, não aceita mais gente. A pessoa, não, eu vou de Uber. Eu vou de Uber porque não cabe mais gente no carro. Tem carro para 2 pessoas, vocês já viram? É estranho, né? Muito estranho. Tudo bem, então eu tenho... Vocês sabem Python ou não sabem Python? O histórico de vocês diz que vocês sabem Python. Então, que tal a gente fazer o seguinte, partir de algo que vocês sabem, ou pelo menos um pouco, né, entendem um pouco da linguagem, dos comandos e tudo mais, a gente faz isso daqui em Python e depois a gente tenta fazer o paralelo para Java. Eu não sei se o tempo vai dar. Normalmente dá quando eu tenho umas 2 horas, mas o tempo acochou, porque eu me atrasei. Vamos tentar. Qualquer coisa eu termino no semestre que vem. Vocês não vão ler a apostila, né? Eu não pretendo me acidentar, não pretendo ficar doente, nem nada do tipo. Semana que vem. Foi só um erro de linguinha. Tudo bem, pessoal? Então, bora lá. Vou fazer em Python, porque vocês conhecem pelo menos os comandos, if else, variáveis e todo o resto das coisas. Vai ser interessante também para vocês verem como as linguagens são diferentes. E aí, semana que vem a gente faz em Java. Ou então, vocês já podem tentar fazendo em Java, conforme vocês verem lá na apostilazinha. Então, vamos nós... Eu acho que nem criei disciplina ainda. Dropbox, Git. Ok, não, nem criei a pasta. Começar em Java? Não. Python é limpinho, pelo menos vocês vão entender o que é um objeto. De semana 1, episódio 2, carro. Ok.
Então, o que é o mais importante, qual é o objetivo da aula de hoje? Que vocês entendam a ideia do que é um comportamento, de o que é uma entidade, o que é um atributo. Então, nosso objetivo é entender na prática que eu vou interagindo com o meu carro através dos métodos dele e o estado dele vai mudando. Meu objetivo é esse. Tudo bem? E aí a gente, para não ficar só no lereado, na teoria, nos desenhos, no quadro, a gente pelo menos vai tentar ver isso funcionando. Tudo bem? Let it go. Então, carro.pai. Pronto, está aqui o meu amigo carro. Se a gente tivesse programação estruturada, como a gente tinha antes, nós criaríamos as variáveis. Quais seriam as variáveis? Quantidade de passageiros, né? O que mais? Quantidade de passageiros, quilometragem e a gasolina. É assim mesmo? Faz tanto tempo que eu não faço código em Python. Tá faltando nada, não? Assim mesmo. Ah, tá. É porque passageiro deve ser palavra reservada em Python. Aí ele vai reclamar. Tudo bem. E aí nós faríamos aqui um laço para ficar perguntando para o usuário o que é que ele quer, o que é que ele não quer, para começar a interagir com isso. Mas, como nós sabemos que isso vai se tornar uma entidade, eu posso dizer, olha, eu quero criar uma entidade que para mim vai se chamar carro. Tudo bem? Quando eu criar o meu carro, eu vou criar... Vocês lembram do def que criava as funçõezinhas? Pronto. Eu vou criar através do método init. O meu método init vai iniciar o meu carro. Quando eu iniciar o meu carro... Agora, é pela diversão, já é só para desapilar. Tudo bem? Então, quando eu criar o meu carro, em Python é descritivo. Toda vez ele sabe que você está fazendo um método ou sabe que você está fazendo uma função quando você passa um parâmetro para ele. Normalmente o parâmetro é esse. Olha, esse daqui é o carro que você vai trabalhar. Normalmente ele chama esse carro de self. Você não está falando que vai usar um carro, trabalhar com um carro, mexer num carro? Então, esse carro vai se chamar self. Daqui a pouco a gente entende mais. Vamos colocar só aqui os passageiros. Então, no nosso carro, vocês viram esse pontinho, né? Que é uma estrutura. Coloca um elemento dentro do outro. Ou não viram isso? Sabe disso? Não. Eu mandar uma mensagem para o professor de vocês, dar um kick nele? Não, né? Tudo bem. Então, o meu carro tem uma variável, um atributo chamado passageiros. E qual é o valor desse atributo? 0. O meu carro tem um atributo chamado quilometragem. Qual é o valor inicial desse atributo? 0. O meu carro tem um valor chamado gasolina. Qual é o valor inicial? 0. Só que ainda existem outras variáveis que eu preciso em relação a esse carro? Não. Uma que não muda, mas que é sempre constante. Que define, por exemplo, o tanto de gasolina que eu posso colocar, o máximo de gasolina, a quantidade de pessoas que podem entrar no meu carro. Não existem outros valores? Sim. Quais seriam os outros valores? O passageiro total? O limite de passageiros. O limite de passageiros é quanto? 2. Outra coisa que eu também posso colocar. O limite de combustível, que é quanto? 10. Se eu quisesse que isso variasse, eu poderia dizer que eu quero saber, por exemplo, nem todo carro tem o mesmo limite de passageiros, não é verdade? Nem todo carro tem o mesmo limite de combustível. Eu poderia fazer carros diferentes na hora que eu criasse. Essa daqui é a funçãozinha que cria os meus carros. Mas como, para o nosso exemplo, todos os carros são iguais, saem com 2 passageiros e máximo de 10, a gente pode deixar isso daqui fixo, duro. Se eu quisesse poder criar carros diferentes, eu colocaria como parâmetro. A gente chega já nisso. Ok. Posso criar um carro. Antes de colocar as pessoas, eu vou mostrar o meu carro. Antes nós teríamos lá um printf em qualquer lugar. Mas
Quem é que tem a responsabilidade de saber descrever o carro? Quem é? Ó, você tem o carro, a pessoa, a bicicleta, a moto. Quem é que sabe descrever um carro? Hã? É o carro, meu povo. É o carro. Quem é que sabe falar da sua vida? Não, tudo bem. Na verdade eles tentam, né? Mas ninguém melhor para descrever você do que você mesmo. Ninguém melhor para descrever o que é que você é, ou quem você é, do que você mesmo. Então, ao invés de eu colocar o método que descreve um carro fora do carro, onde é que deve estar o método que descreve o carro? Dentro do carro. O carro sabe se descrever. Você pergunta para o carro, carro, como é que você está? Aí o carro vai dizer, olha, eu estou com 2 passageiros, estou com 3 de combustível, estou com 200 de quilometragem. Então, o local onde tem o pedaço de código que descreve o carro é o carro. Então, o carro tem um método onde ele sabe se descrever. Então, esse métodozinho é chamado, em Python, tá certo? De str. Porque ele é um método que sabe transformar o carro em uma string. Então, eu pego o carro, diz. A Matrix é ela? O quê? Fala da monitoria? Não, você chama todo mundo lá no... O quê? Não consegui terminar as notas. E aí o quê? Ah, sim, fala da monitoria. Não, igual nós compartilhamos a monitoria começa, né? A gente continua esse ano, todos os dias, todo dia, então o pessoal da seleção. Eu não consegui terminar as notas porque eu tenho que passar as questões de matrizes deles. Eu não consegui, que demorado. Pronto, faltam as 2 pessoas, mas assim, vocês tiraram quase nota máxima, você e o Gabriel. Gabriel, é? Pronto, então vocês estão dentro. Eu ficaste máximo. Perdão, pessoal. Desculpa. É da monitoria de programação, né? Que vão ser os monitores de vocês. Tenho que terminar de lançar as notas deles. Ok. Então eu preciso que o carro se descreva enquanto carro. Quais são as variáveis que eu preciso que ele diga? Passageiros. Vamos colocar do jeito que ele quer que seja a saída. Ele quer que seja a quantidade de passageiros. Então, mais a quantidade de passageiros. O que mais que eu preciso? Gasolina. Mais. Tem uma vírgula? Hã? Não, é porque aqui é o que vai sair no texto. É a mensagem. Para a gente fazer exatamente igual ele pede a mensagem. Passageiro 0. Aí depois tem vírgula. Gasolina. Tá muito grande. Eu vou ver se eu diminuo aqui para ficar mais ligeiro. Gasolina. Como é que eu pego a gasolina? Self.fuel. Mais. Qual é o último? Quilometragem. Mais. Como é que eu pego a quilometragem? Self.quilometragem. Eu nem lembro. Em Python eu posso quebrar a linha? Posso fazer isso? Descobre já. Não. Como é que eu... assim, é um slash. Forçar a quebra de linha. Pronto, o nosso carro, eu consigo pelo menos criar o meu carro e mostrar o meu carro. Vamos ver se eu consigo criar um carro. Então, um carro. Esse é o nome da variável. Tudo bem? E agora eu vou criar o carro. É um carro. O tipo dele é carro. E o nome da variável é carro. Então vamos imprimir o nosso carro. Eu vou imprimir o carro. Será que dá para ver um carro já? Python 3 carro.py. Cadê? Ele está dizendo que todos esses negócios são inteiros. Não, como é que eu transformo inteiro em string? Vocês lembram?
str. Então, passageiros é um string, é um inteiro. Combustível é um string. Por isso que a gente disse que Python tem a tipagem forte, porque ele não permite que eu misture tipos diferentes. Então, vamos lá. Ok, tá aqui meu carro? Pronto, tô vendo o carro. Vocês estão vendo o carro? Que cor é ele? Não sei, não faz parte da abstração. Se eu perguntasse quantos passageiros ele tem, dava para responder. Quantos passageiros meu carro tem? Zero, nenhum. Está zerado em tudo porque ele não fez nada ainda. Então, vamos... É porque não tem combustível, mas dá para entrar e sair gente. Vamos fazer uma função para entrar gente. Ok? Uma função que se chama entrar. Precisa de um parâmetro que é o carro. Como é que eu sei se pode entrar uma pessoa nesse carro? Se ele está, se é o limite que tem lá em cima no cartão. Tudo bem. Se o quê? Se a quantidade de passageiros 2 não, né? For menor do que o limite de passageiros, o que é que eu faço? Quantidade de passageiros é menor do que o limite de passageiros. Pensa na abstração. A minha abstração, o meu estado do carro é só composto por 3 variáveis, né? Que variam. As outras variáveis são constantes. Se a quantidade de passageiros é menor do que o limite de passageiros, e eu quero que na minha abstração entre um passageiro, o que é que eu tenho que mudar? A quantidade de passageiros. Então, o que acontece? Quantidade de passageiros mais 1. Mas se isso daqui não for verdade, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que avisar que não cabe mais ninguém. Então, print, vou avisar que não cabe mais ninguém. Feio, o que é que eu... Não há ninguém no carro. Não. É, o quê? Limite de pessoas atingido. Limite de pessoas atingido. Sucesso. Já consegue entrar gente no meu carro. Sucesso demais. Aí que ele tá reclamando. Ah, tá faltando 2 pontos aqui do if. Sétimo. Aí que ainda tá reclamando. Por que você tá reclamando, meu querido? Não tá reclamando mais não. E se chegar a ser menor que 0? O quê? Não sei. Só se a gente tirar as almas que estão dentro do carro, né? O povo morreu, ficou a alma lá. Estou escrevendo alguma coisa de errada? Ah, não preciso disso daqui, que eu estou em Python. Tudo bem. Ah, tá, porque in é palavra reservada do Python, né? Se tal coisa, in tal coisa. Então, vamos fazer entrar. Entrar. Pronto, consegue entrar a gente. O que é que a gente pode fazer também, já que eu consigo botar a gente para dentro? Tirar? Então, def, sair ou tirar, né? Preciso do meu carro. E aí, o que é que eu faço agora de código? Se a quantidade de passageiros maior do que 0, tem gente, se tiver gente, então ponto pass menos 1. Consigo tirar gente do meu carro. Tem perigo de eu tirar alguém que não existe? Não, mas eu tenho que avisar se ele estiver tentando tirar alguém que não existe. Então, se não, se a quantidade de passageiros não é maior do que 0, então eu tenho que avisar. Printf não. Print falhou, porque não há ninguém no carro. Não há ninguém no carro. Pronto. Já tenho um back-end, um comportamento que já dá para testar. Agora eu preciso de uma parte que interaja com o usuário. Vou ter que ter um laço que vai ficar o tempo todo perguntando para o usuário o que é que ele quer fazer. Quer mostrar, quer entrar, quer sair. Vou pegar a entrada do usuário e vou ver o que é que ele quer fazer com o meu carro. E aí eu vou fazer o que ele me pede. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer assim. A entrada do usuário vai começar como user input. Tudo bem. Vai começar como vazio. Enquanto o usuário não digitar
para sair, end, a gente vai entrar no loop, que eu pego o que ele digitou. Como é que eu faço isso? Qual é a funçãozinha aqui? Pega a entrada do usuário. Input. How input é no Python 2. Vocês usavam Python 2, né? Tudo bem. É misturado. Pronto, peguei o que o usuário digitou. Então vamos ver agora o que foi que ele digitou. Se a entrada foi... Quais são as opções? Primeiro, se a opção for mostrar, eu vou mostrar o quê? Hã? Ah, tá. É porque uma hora ele vai parar para sair, senão eu vou ficar no loop eterno. Então eu poderia fazer assim, ó. Se o usuário digitar, fazer assim. Quais são os comandos que a gente tem por enquanto? Print. Digite. Quais são os comandos que a gente tem? Show, in, out. Por enquanto só, né? Ou end. End vai ser para sair. Tudo bem? Então se ele digitar end, eu vou quebrar o meu laço. Break. Lembra do break? Se não, se ele digitar, qual é a minha segunda opção? Se ele digitar show, o que é que eu vou mostrar? É leaf. E como é que eu vou mostrar essas coisas? Onde é que estão essas informações? Onde é que estão essas informações? No meu carro. Então, eu quero print o meu carro. Ué, de onde é que magicamente a informação vai sair? Eu mando mostrar o carro, mas o carro sabe se mostrar. Eu não ensinei para o carro como é que ele se mostrava? Eu não ensinei para o carro como é que ele se transformava numa string? Tá aqui, ó. Quando eu escrevi esse métodozinho, eu disse, carro, se alguém quiser você como string, você sabe fazer isso. Então, quando eu pedir para o carro se mostrar, o que é que ele vai mostrar? A quantidade de passageiros, a quantidade de gasolina e a quilometragem. Então, eu digo, carro, eu quero ver você, eu quero mostrar você. Para mostrar você tem que ser texto. Então, ele pega e vai se mostrar. Qual é a outra opção? Se a mensagem for entrar, aí eu faço o quê? Eu chamo a função entrar. Só que a função entrar é de quem? Do carro. Carro ponto entrar. Se não... Aí por enquanto é só para botar gente dentro do carro. E para sair. A gente vai fazer agora para sair. Se o user input, se a entrada do usuário foi out, o que é que eu quero que o carro faça? Carro ponto sair, tirar. Ok. Se não, tem outra opção por enquanto? Não, então eu vou mandar avisar para o usuário que é um comando inválido. Então eu aviso para o usuário que é um comando inválido. Então eu já tenho o meu laço. Enquanto o usuário não digitar end, a gente continua aqui dentro. Será que isso funciona? Vamos descobrir? Hora do show. Ok. Temos um carro. Vamos botar alguém dentro do carro? Tá. Será que ele entrou? Como é que eu sei? Show. Ó, temos uma pessoa no carro. Será que ele consegue dirigir? Por que ele não consegue dirigir? Eu não ensinei o carro a dirigir. Eu nem ensinei o carro a dirigir, nem fiz a interação com o usuário que manda o carro a dirigir. Tem que fazer os dois lados. Ah, o que eu posso fazer? Vamos botar outra pessoa no carro? Porque ele está muito triste. Não, eu não vou sozinho. Tudo bem. Será que tem mais alguém no carro? Oh, 2 pessoas no carro. Já dá para dar um rolê. Ok? Vamos botar outra pessoa no carro? Na mala? Não. Outra pessoa no carro? Vai! Não. Não deixa. Hã?
É o ônibus da UFC, né? O ônibus da UFC é legal, porque quando você acha que não cabe mais ninguém, ainda entram 10 pessoas. Quando você tem certeza que não cabe mais ninguém, ainda entra mais 10. Né? Pronto, será que... Ufa, só tem as 2 pessoas que a gente botou dentro do carro, né? Será que eu consigo tirar as pessoas? Para tirar as pessoas, out. Out. Nossa, o carro funciona. Professor, eu nunca vou esquecer meu primeiro carro. Só dá para entrar e sair, né? Encontrei ele encostado na esquina, já tava lá um mês, né? Os 4 pneus furados, tinha motor, tinha nada, mas eu só consegui entrar e sair. Logo o Cris entrava só para ouvir o rádio. Ah, tá. Ok, como é que eu termino meu código? End. Ok. Vamos fazer o nosso carro ficar mais chique, porque o nosso carro está muito pai ainda. Tudo bem. Qual é a próxima funcionalidade que a gente tem que colocar no nosso carro? Nosso carro tem que abastecer. Nosso carro agora vai ter onde botar gasolina. Então vamos lá criar outro comportamento para o meu carro, nosso carro. Fuel é abastecer. Abastecer precisa de alguma informação? A quantidade de gasolina que eu vou colocar dentro do meu carro. Então, a quantidade de gasolina, né? Quantidade. O quanto que eu vou abastecer. E agora? Aqui, ó, você só tem uma informação que você tem que tomar cuidado. Qual é? O limite. Não pode ultrapassar o limite. E se eu abastecer a mais do que o limite, o que é que acontece? Só descarto o dinheiro. Então, vamos lá. Uma forma fácil de resolver esse problema aqui de abastecer. Você tem 2 variáveis que você tem que lidar. A primeira, 3 na verdade, é a quantidade de combustível que ele tem. A segunda é o limite de combustível que ele tem. E a terceira é a quantidade de combustível que você quer colocar dentro do seu carro. Então, bora lá. Vou pegar água para mim, que eu já estava com na garganta. Enquanto eu pegar água para mim, vocês resolvem no papel, na mesa de vocês, na cabeça de vocês. Não, vamos lá. Filho, senta lá. Aí, quando eu voltar, já está resolvido. Faz o seguinte. Abastece o carro. Eu comprei isso agora. Abastece o carro. O tanto que der. O tanto que couber no carro, tá? E aí depois tu vai na sua parte do usuário e tenta chamar, abastecer e ver se o carro está funcionando. Tudo bem? Você fica com 4 horas aí, deixa ele levar meu carro embora. Sim, vai. Ele vai ver isso depois no vídeo, né, gente? Eu acho que tem que colocar aí self. Aí pode lá avaliar aqui o tanto, sabe? Não, tem que ver se está zerado. Se estiver zerado, aí tem que abastecer. Se for maior que if self carro. Essa é a quantidade de combustível. Hã? É só lá embaixo. Não, tem que ver. Olha lá em cima. If self. Gente, esse teclado é estranho. Aí olha para avaliar os mais. Não sei mexer nisso, vai. é o limite. Agora vai passar. Engula.
maior. Se o estado atual do tanque mais o que o usuário inserir ou mais do que o limite, não faz nada. Entendeu? Só você Na ele pode colocar. Assim, gravado. Hã? Eu sei. eu tenho que conferir quanto fica pagado. Não, eu falo isso, eu tenho que receber minha entrada. Aí Esse eu não vai falo passar, põe o tanto que ele foi, mais do que já tem, entendeu? Porque eu preciso saber o estado atual primeiro. O estado atual do tanque. É porque no caso aí é 0, mas se fosse 2, por exemplo, o usuário pudesse botar 8, ia chegar no limite, que é 10. Entendeu? É 10 limite. Então, se o estado atual, que é esse aí, certo? Se ela for, mais o que o usuário vai inserir, você vai avaliar. Então tem que criar a primeira entrada. Não tem nada. Já tem, não. Já tem, já. Tem não. Não, tá entrada do passageiro. Criar a entrada, criar a entrada. Primeiro ele tem que ver se pode colocar ou não. Não está vivo ou não. Por isso que eu estou Então, se... é menor que 10. É verdade. Se isso aqui menor que 10. Que for menor que o limite, no caso. Menor que o limite. Pronto. É a variável que está lá. Sim, gente, espere. Ele já passou. Não, limpar É o passe não, gente. A full é o... Porque primeiro ele vai pegar o estado atual e vai virar para em cima, não é o limite. Aí vai incrementar. Mulher, se for menor, aí vai colocar o limite. Se for menor que o limite, então quer dizer que pode abastecer. Pois é, só que ele não está levando em consideração que o usuário baixou, entendeu? Aí tem que pedir input. Você já pode entrar. Aí tá ali, ó. Input. Então, Ó, se ele for menor do que o limite, então já pode entrar. então o tanque vai receber. Ah, então vamos lá. Input. Não. Então explique como é. Eu acho que não importa se ele já te pede de gasolina. Porque não vai ter que Esse carro empurrando pra casa, só pode. Meu carrinho. Ai, bora lá. Tem o jeito fácil e o jeito difícil. Qual que vocês querem? O fácil. Ó, qual é o fácil? Eu imagino que cabe qualquer quantidade de gasolina. Então, self ponto. Como é? Fuel. Mais quantidade. E se por acaso eu imagino que cabe qualquer quantidade de gasolina, que meu tanque é infinito, jogo a gasolina todinha dentro, e se por acaso passar do limite, então recebe o limite. Faz sentido? Nem tudo que é fácil a gente descobre fácil, né? Nem tudo que é fácil a gente descobre fácil. Ok, consigo colocar gasolina no meu carro? Sim, mas colocar gasolina sem andar não tem graça. Então, qual é a nossa próxima função? Def drive, dirigir. Para dirigir eu preciso de alguma informação? Não é a gasolina. A quilometragem, a distância que eu vou percorrer, né? Distância. E aí? Esse daqui é mais fácil? Como é que eu sei se com a gasolina que eu tenho eu consigo andar essa distância? Tem que receber a quilometragem.
A quilometragem está no carro. A partir do carro, eu sei o quanto que ele tem de gasolina. Não é verdade? Então eu só preciso saber da distância, se a gasolina que eu tenho é suficiente para essa distância. Então qual é a primeira coisa que eu tenho que calcular? Não, calcular não, isso eu já sei. É só olhar self, ponto, fuel, e eu já sei quanta gasolina ele tem. O que é que eu preciso descobrir a partir da distância? Quantos quilômetros lá com a gasolina que tem? Ou então quanto de gasolina eu preciso para percorrer essa distância? Quanto de gasolina eu preciso para percorrer essa distância, já que ele faz 10 km por litro? Por 10? Se eu quero percorrer 10 km, eu preciso de quantos litros? Se eu quero percorrer 10 km, eu faço 1 km por litro, eu preciso de 1 litro de gasolina. Então, se a quantidade de gasolina que eu tenho, que é o quê? Fuel, for maior ou igual a distância dividido por 10, porque distância dividida por 10 é o quanto que eu preciso, correto? É o quanto que eu preciso. Se eu tenho mais ou pelo menos a quantidade exata do que a distância que eu preciso, então o que acontece? Tem que acontecer duas coisas. Mas o que significa andar na nossa abstração? Aumentar a quilometragem e diminuir a gasolina. Né? Ele não vai voando. Como é que aumenta a quilometragem? Então, a minha quilometragem vai aumentar de quanto? Distância. Não quero andar a distância? Eu não vi que dava para andar a distância, então a minha quilometragem aumenta de distância. E a minha gasolina diminui de quanto? Não é da distância. Da distância por 10, a quantidade de gasolina que eu preciso. Deixa eu fazer assim. A gasolina necessária a gasolina que eu preciso é distância por 10. Vou dizer assim para ficar mais legível. Essa é a gasolina que eu preciso. Se a gasolina que eu tenho é maior do que a gasolina que eu preciso, então eu consigo andar. A minha quilometragem aumenta de distância e a minha gasolina diminui da quantidade de gasolina que eu utilizei. Tudo bem? Mas se isso daqui não for verdade, eu tenho que avisar que não dá para chegar lá. Você vai ter que ir andando. Gasolina insuficiente. Ó, o nosso carro já faz um monte de coisa legal. Vamos ver se dá para andar com o nosso carro. O que é que eu preciso agora? Tem que colocar lá em cima. O quê? Ah, sim. Tem que avisar para o usuário, né? Ele pode abastecer, mas ele tem que passar uma quantidade que ele abastece, e ele também pode dirigir, mas ele vai ter que passar a distância que ele quer dirigir. Estou vendo algumas pessoas razoavelmente desconfortáveis. É muita coisa nova, eu sei. Tudo bem? Nosso objetivo não é... O objetivo não é que você saia daqui e consiga refazer esse código. Ou pelo menos não imediatamente. Mas que você entenda o fluxo da informação do que a gente está fazendo. Diz, filho. Eu meio que me perdi na parte do drive. No dirigir? Tá, tudo bem. Então, quando a pessoa manda dirigir, e é muito bem, é isso mesmo. Se perdeu, não pode deixar passar e continuar perdido. Se perdeu, tem que avisar. Quando a pessoa manda dirigir, olha aqui o exemplo. O meu estado do carro, eu tenho a quantidade de passageiros. Ih, tá faltando uma coisa, ó. Para dirigir, o que é que tem que ter? Tem que ter gente no carro. Daqui a pouco a gente volta e conserta isso. Mas vamos lá. Quando eu peço para dirigir, o carro tem que calcular se ele é capaz de dirigir essa distância. Como eu sei que o meu carro faz 10 km com 1 litro, se ele quer andar 10 km, ele precisa de quantos litros? 1 litro. Então eu verifico, ó, ele quer andar 10 km.
Para andar 10 km eu preciso de 1 litro. Ele tem pelo menos 1 litro? Tem pelo menos 1 litro. Então meu carro vai andar. Eu diminuo 1 litro na gasolina e aumento 10 km na quilometragem. Se eu não tiver gasolina suficiente, aí eu digo, olha, não tenho gasolina suficiente. Vamos para cá. Ele quer andar 70 km. Meu primeiro teste, no caso, vai ser... Qual é o meu primeiro teste? Tem gente dentro do carro para dirigir o carro? Ok, tem. Segundo teste. Andar 70 km precisa de quantos litros? 7 litros. Distância dividida por 10. Eu tenho pelo menos 7 litros? Sim, tenho pelo menos 7 litros. Então a minha gasolina diminui de 7 e a minha quilometragem aumenta de 70, que foi o tanto que meu carro andou. Beleza? Então, vamos lá. O que é que falta na minha função de dirigir? Saber se tem. Como é que eu desculpo se tem alguém no meu carro? Self, ponto. Passageiros for maior que 0. Se tiver pelo menos alguém, então eu faço isso daqui. Vamos fazer assim. Se a quantidade de passageiros for igual a 0, eu já dou a mensagem. Print. Qual a mensagem? Nem lembro. Não há ninguém no carro. Não há ninguém no carro. E aí eu já saio do código. Vocês sabem que é o return, né? Você lembra? Todo mundo. Então, na hora que eu dou esse return bem aqui, mesmo sem retornar nenhuma informação, eu saio do código, eu retorno a minha função sem executar o resto. Aí volta para voltar o comando, tá? Volta, exatamente. Volta lá para o laço que chamou essa função. Ok? Vamos lá. Até aqui, os nossos comandos precisavam de parâmetros? Nossos comandos aqui precisavam de parâmetros? Não. Entrar, sair, mostrar, nada disso precisava de parâmetro. Mas vão ter comandos, como por exemplo esses de dirigir, botar gasolina, que alguns vão ter 1, alguns vão ter 2, alguns vão ter 3, alguns vão ter vários parâmetros. Então uma coisa que a gente poderia fazer é, depois de pegar a entrada, a gente quebra a entrada em vários pedacinhos. Como é que eu pego uma linha e quebro ela em vários pedacinhos em Python? Qual é a função que a gente usa? O split. Então você dá um split e você quebra ele em vários pedacinhos. Então, fazer assim. O nosso aqui vai ser a nossa linha. Isso daqui é o que o usuário vai digitar. Tudo bem? O usuário vai digitar a linha. Como é que eu quebro a linha em vários pedacinhos? Line.split, separando por espaço. Line.split, separando por espaço. A primeira posição vai ser o que o usuário digitar e as outras posições vão ser talvez as outras coisas que ele digitar. Então, se a primeira posição for terminar, se a primeira posição for mostrar, se a primeira posição for entrar, se a primeira posição for sair, qual é agora a nossa próxima? Se a primeira posição for, o que é que eu tenho que fazer? Abastecer. Se a primeira posição do comando do que ele digitou é abastecer, onde é que vai estar o quanto que ele vai abastecer? Olha, ele digitou fio 10. Se o 0 é fio, onde é que vai estar o 10? Na segunda posição. Na segunda posição. Então, se a primeira palavra que ele digitou é abastecer, fio, depois de digitar aquele que é abastecer, ele tem que passar a quantidade. Então, na hora que eu peguei a minha linha e quebrei em vários pedacinhos no vetor, na primeira posição tem abastecer e no índice 1 vai ter a quantidade. Então, bora lá. Se ele quer abastecer, quem é que vai abastecer? O carro. Carro, ponto, abastecer. Mas o quanto que eu vou abastecer? A quantidade que ele passou, que está onde?
Está na segunda posição. Só que essa variável é de que tipo? Quando você pega um texto e quebra num vetor de palavras, ela é de que tipo? String. E a função espera um string? Ela espera o quê? O inteiro. Como é que eu converto de string para inteiro? Só meter o int aqui, né? Na segunda posição. Bora logo botar ele para andar também? Else, se a... Desculpa. Muito obrigado. Elif. Porém, se ele digitou... Qual é a outra coisa? Se ele digitou para dirigir, então eu também preciso do parâmetro. Preciso do parâmetro que é a distância. Então eu vou dizer que o meu carro tem que dirigir. Dirigir quanto? A distância que está onde? Na segunda posição. Índice UI 1. Esse só pode dirigir se tiver alguém no carro? Mas quem vai fazer o teste é a função dirigir. A única coisa que a interação com o usuário faz, é encaminhar para o carro que foi solicitado. Então, ele quer dirigir, carro, dirige. Quer abastecer, carro, abastece esse tanto que ele quer abastecer. Ele quer tirar uma pessoa, carro, tira uma pessoa. Ele recebe o que o usuário está pedindo, devolve o que tem lá na função. Exato. Então, a única coisa que esse bloco de código faz é encaminhar solicitações dos usuários que vieram no formato de uma linha com vários parâmetros, quebra a linha e os parâmetros e encaminha isso para o carro numa linguagem que ele entende. Se o objetivo do usuário é encher o tanque, eu tenho que chamar qual função do carro? A função abastecer. Só que a função abastecer precisa de um parâmetro, que é a quantidade que ele vai abastecer. E essa quantidade ele vem de onde? Daquilo que o usuário digitou. Será que isso funciona? Professor, isso não funciona não. E se funcionar não é de Deus, tenho certeza. Bora lá. Michael, roda isso aqui? Python 3, o nosso carro. Ué, vamos andar de carro? Drive. Não. Não é para demonstrar também, não tem ninguém no carro e não tem gasolina. Não precisa. Só que não tem. Não tem ninguém no carro. De que adianta ter gasolina? Não dá para andar de carro. Vamos lá, vamos tirar alguém do carro. Sai! Ai! Não dá para sair. Vamos botar alguém no carro. Rock and Roll Race. Maria, com 10 litros de gasolina dá para andar quanto? Esvaziou o tanque. Peguei uma pessoa. Não dá para ir para canto nenhum. Meu Deus, o posto está longe. Vai andando e pega a gasolina ali e traz para encher o carro. Pronto, trouxeram mais 5 litros de gasolina. Bora, bota 5 dedos para dentro do carro. Não, drive não. Como é? Não. Fuel. 5 litros de gasolina. Outra pessoa na estrada, vai, entra. Não pode, vai. Vamos dirigir. Vai para andar quanto? Não vou andar 50, que eu não vou mandar a mulher andar. Vou andar só 45. Ainda tem meu litro rápido, posto. Hoje tem um posto. Pessoal, vocês fizeram o primeiro projeto de vocês, um carro que anda, que pega a gente pelo caminho e que... que legal, né? Primeiro projeto de vocês. Vocês são demais. Então, para a semana que vem, o que é que eu quero que vocês tentem fazer? Código do carro vai direto para o repositório da disciplina. Eu nem lembro se eu já criei. Criei não, né? Tirar.com/cmpk PO 2019. Não criei. Vou criar agora. Vai para a lista do YouTube. As outras disciplinas, porque como é o primeiro que eu faço,
Aí eu não criei a playlist ainda, mas colocar meu nome, David Sino Oliveira, aí é só ir lá em playlists e escolher a playlist da disciplina. Então, pessoal, esse códigozinho que a gente fez, ele vai direto para o repositório de vocês. E o vídeo também, assim que eu chegar na minha sala, eu boto para fazer upload. O que é que eu quero que vocês tentem fazer? Vocês fizeram o carro, ok? Quero que vocês tentem fazer a calculadora. Quero que vocês refaçam o carro. Vocês viram que são muitos pedacinhos, muitas etapas, muitas indas e vindas, mas para vocês estudarem, vocês têm que estudar de forma inteligente. Não faz o menor sentido você copiar o código todo e querer que funcione. Não é isso. Você vai ter que fazer no mesmo passo a passo que eu fiz. Primeira coisa que a gente fez foi o quê? Só inicializar o carro e mostrar. Aí você cria a parte do usuário para mostrar o carro. Aí depois você volta para onde? Botar o passageiro para dentro do carro. Aí vai para a parte do usuário aqui, mostra o passageiro. Depois tira o passageiro, coloca o controle, bota a gasolina, tira a gasolina não, né? Dirige. E aí você vai nesse idas e vindas. Então assim, vou pedir duas coisas, tá? Uma como obrigatória e outra como opcional. Obrigatório, refaçam o carro, mas refaçam passo a passo. O objetivo de vocês é, se eu chegar na aula que vem e disser, pessoal, vamos lá, prova, vocês vão refazer o carro. É para você. Em Python, tudo em Python. Porque é uma linguagem mais próxima do que a gente já conhece. O que a gente viu de novo hoje foi o quê? Mais o processo de empacotar o nosso comportamento dentro dos métodos. O que a gente teve de novidade foi isso, onde os nossos atributos estavam empacotados dentro do self, mas o resto já era conhecido. A gente já tinha visto if else, já tínhamos usado split, tudo isso daqui a gente já tinha feito uma hora ou outra. Oi? Mas a gente pode programar do jeito que a gente está acostumado? Como? Funciona, só que há alguns tempos que a gente usava um pouco diferente, pode ser? Tipo? A gente tem o costume de criar uma variável de soma direto. Ah, não, tudo bem, tanto faz. Ok, então isso daqui fica como código de referência. O objetivo de vocês, pessoal, olha, presta atenção. O que é o importante? O importante não é vocês saberem deixar isso daqui pronto. O objetivo é vocês conseguirem construir isso de forma incremental até chegar onde estamos. Ninguém vai conseguir parar isso daqui pronto, até porque tudo é novo. Aí você, primeira dúvida, meu Deus, o init é init com i no final ou sem i no final? Aqui são 2 de cada lado, é 1 de cada lado. Se eu tirar os 2, self, pode ser self, tipo com i. Então tudo que é novo é estranho. Então o objetivo é construir de forma incremental. Começa bem pequenininho, o menor que você precisar. Só mesmo criar o carro, fazer o init e mostrar o carro. Aí depois, criar o carro, fazer o init, mostrar o carro, interação com o usuário. Depois, colocar alguém para dentro do carro, interação com o usuário. Tirar a gente do carro, interação com o usuário. Impedir que entre mais de 2 pessoas. Impedir que saia quando não tem ninguém. Volta para a interação com o usuário. Então, o objetivo de todo programador é fazer o código crescer de forma consciente. Tá? E isso é muito mais importante do que o resultado. O seu processo lógico de como fazer a coisa acontecer é muito mais importante do que o resultado pronto. Então, refaçam o carro de forma que vocês consigam, se eu pedir, refazerem ele. Entendam qual foi a lógica do laço que a gente utilizou. Pega a linha, quebra a linha, verifica o que o usuário digitou, testa os parâmetros do usuário, e se vocês quiserem, aí fica como opcional, vocês podem testar o que vocês aprenderam com o carro na calculadora. A calculadora é a mesma coisa do carro, mas diferente, né? Acho que a calculadora, a diferença é que, não lembro. Ah, tá. O carro não tinha gasolina, a calculadora tem bateria. Então, toda vez que ela soma ou subtrai, vai acabando a bateria. Quando a bateria acabar, você não pode mais deixar que a pessoa faça nenhuma conta. Você tem que dizer, bateria acabou, bateria acabou. Aí a pessoa pode fazer o quê? Recarregar a bateria. Só que a bateria pode recarregar infinitamente? Não, a bateria tem um limite. Vocês percebem que é mais ou menos o mesmo problema?
O mesmo problema, a gente chama de problemas homófonos, né? O mesmo problema com caras diferentes, expressados de formas diferentes. Então, comecem a partir daquilo que vocês já têm, que o código vocês vão receber, treinem, ó, aqui, ó, mesma coisa. Mostrar a bateria, recarregar, fazer soma, divisão. Tem que ter os testes, ó. Se eu tentar dividir por 0, ele vai avisar. Da mesma forma que se eu tentar andar sem ninguém, ele vai avisar. E aí é a mesma coisa, só que parecido. Então, primeiro projeto do semestre, primeiro trabalho do semestre, refazer o carro, tá certo? E aí fica aí como trabalho bônus, primeiro trabalho bônus do semestre, se vocês quiserem fazer a calculadora. Ok? Então, o que é um trabalho bônus? A soma toda de atividade vai dar 11, porque são 10 obrigatórias e uma bônus. Se você não quiser fazer o bônus, você vai conseguir o 10 da mesma forma. Mas se você fizer o bônus, a chance de lhe ajudar no futuro já é maior. Entenderam como é que funciona? Chamada. Então daqui a pouco eu subo o código e subo o vídeo.